Olá, meus queridos, bora então para a segunda parte da introdução às plantas. Nós estávamos vendo no final da primeira parte, então, quais são as características que briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, que são as plantas terrestres, as embriófitas, possuem, que a alga verde não possui, né? Que são essas características aqui no retângulo vermelho. Gametângio revestido por células estéreis e embrião retido no gametângio feminino. Então, vamos recapitular. Nós vimos lá na primeira parte, né, que gametângio, anjo é casa produtora de gameta, que é a célula reprodutiva sexual, ok? Vimos, então, que tanto o gametângio masculino quanto o gametângio feminino, eles são revestidos por essas células estéreis que estão representadas em verde, ok? Aqui dentro, então, vão ser formados o gameta. O gameta masculino é o anterozoide. Nós vimos isso lá na primeira aula, que ele é flagelado, tem um flagelo, vários. E o gameta feminino é a oosfera, ok? Só para vocês irem se acostumando com nomes, o gametângio masculino é chamado de anterídeo. Anterídeo vai produzir anterozoide, ok? O gametângio feminino é chamado de arquegônio. Arquegônio produz oosfera. Então, a primeira diferença, né, que as plantas terrestres têm, que a alga verde nem vermelha tem, é que esses gametângios, o anterídeo e o arquegônio, estão revestidos por células estéreis. Para o quê? Proteção, ok? Então, a gente viu, já aprendeu, vocês têm que ter entendido que os gametângios são revestidos por células estéreis. E agora a gente vai entender esse aqui, ó, embrião retido no gametângio feminino. Então, o que é o embrião retido no gametângio feminino? Vejam que aqui nós temos o arquegônio. O que é o arquegônio mesmo? É o gametângio feminino. Vai produzir o gameta feminino. Só que o gameta feminino, igual a gente, ele não sai, né? Quem que chega até o ser humano? Não é o espermatozoide? Aqui é a mesma coisa. O anterozoide, por meio da água, então, essas plantas a gente vai estudar, dependem da água para a reprodução. Todo ser vivo precisa de água. Mas algumas plantas necessariamente precisam da água para a reprodução, para originar filhotinhos, descendentes. Por quê? Porque o anterozoide ele é flagelado, ok? Então, o anterozoide ele é liberado lá no gametângio masculino e ele vai entrar no copinho aqui, na garrafinha. Quando o anterozoide, que é gameta N, entra no gameta feminino aqui, ocorre a fecundação. Então, a fecundação, N mais N, vai originar um zigoto, né? Esse zigoto ou ovo, por várias mitoses, vai originar um embriãozinho. O embriãozinho é a futura planta. Observem que tudo isso vai acontecer dentro do gametângio feminino, porque a oosfera fica lá esperando. Entrou o anterozoide, fecundou. Então, o embrião, a plantinha nova, vai surgir dentro do gametângio feminino. Então, embrião retido, ele fica lá dentro no gametângio feminino. Aí o embrião vai crescendo, vou fazer em preto, vai crescendo e vai subindo, formando a nova planta, ok? É por isso, então, agora, que vocês devem saber, que as plantas terrestres são chamadas de embriófitas, porque o embrião fica dentro do gametângio feminino.
Isso é importante porque fica protegido no começo, né? Ele vai se multiplicando, a plantinha vai formando, ela está revestida por essas células estéreis. Então, vamos lá? Briófita, pteridófita, gímeno e angiosperma, elas têm as seguintes características em comum: gametângios revestidos por células estéreis, embrião retido no gametângio feminino. Por isso, elas são chamadas de embriófitas. Então, toda vez que vocês ouvirem esse termo, embriófitas, são as plantas terrestres, ok? Muito bem, então nós passamos aqui, vimos a diferença, né? Primeiro a gente estudou os arquiplastidas, que são os 6 grupos, né? Que estão em comum o quê? A origem do cloroplasto por endossimbiose primária e as semelhanças moleculares. Aí depois nós vimos o que as plantas terrestres têm, deixa eu pôr outra cor, né? Que são as embriófitas, são as plantas terrestres. Gametângio revestido por células estéreis, embrião retido no gametângio feminino. E agora a gente vai ver vasos, eu vou pôr assim porque eu tenho medo, deixa eu ver, vasos condutores de seiva, xilema e floema. Vasos condutores de seiva surge aqui, nesse momento. Então, só quem tem é pteridófita, gímeno e anjo. Briófita não vai ter vasos condutores. Quem tem vasos condutores são chamados de traqueófitas, são plantas vasculares. Vasculares porque tem vasos. Ana, o que são esses vasos? Nós vamos aprender agora. Muito bem. Nós temos 2 tipos básicos de vasos condutores, de mangueiras. São verdadeiras mangueiras, canaizinhos que vão conduzir substâncias nas plantas. Esses 2 vasos condutores são chamados de floema e xilema, ok? O xilema, geralmente, é o vaso condutor. Deixa eu fazer em azul aqui. Xilema, a gente está representando de azul por causa da figura, tá? O xilema, ele vai pegar água e sais minerais do solo, vai passar pelas raízes e vai chegar até a folha. Então, o xilema absorve água e sais minerais da raiz e leva até as folhas, porque a planta precisa de água e sais minerais. Água e sais minerais são chamados de seiva bruta, ok? Seiva bruta. A mangueira, o xilema, que é a mangueira, elas são feitas de células mortas, ok? Células mortas. Isso é questão de vestibular, porque o floema é feito de células vivas. Xilema, as células são mortas. Mortas porque tem deposição de lignina. Lignina é uma substância que endurece as células. E aí, então, o xilema fica bem durinho, né? Mas as células ficam mortas. Então, o vaso fica oco. E aí, por isso que a água e os sais minerais correm rapidamente, ok? A gente chama o xilema de vasos lenhosos, tá bom? Lenhosos. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra lenho, lenho é xilema. Xilema conduz seiva bruta. Seiva bruta, água e sais minerais. É isso que vocês têm que entender. Então, xilema, água e sais minerais, seiva bruta. Ok? Belezura? E agora a gente vai para o floema. O floema, ele é chamado de liber. Deixa eu fazer em vermelho agora, porque o floema está aí. Liber. Vasos liberianos, ok? O floema é uma mangueirinha, é um canal que geralmente vai de cima para baixo. Por quê? Lá na folha, olha aqui na folha, geralmente na folha da árvore é que vai acontecer a fotossíntese. E vocês lembram qual que é a função da fotossíntese? A função da fotossíntese é produzir alimento. Então, o alimento é produzido aqui na folha. Esse alimento, que é matéria orgânica, precisa nutrir a raiz, porque a raiz tem célula viva. Ela tem que receber alimento. Então, o que o floema faz? Pega o alimento e a água junto, tá? Porque sempre tem água junto. Pega o alimento e a água que foi produzido lá na folha e leva até a raiz para nutrir a raiz, senão a raiz morre, ok? Então, o floema
carrega alimento e água. Esse alimento e água é chamado de seiva elaborada, ok? Seiva elaborada, beleza? E o floema, essa mangueira, é feito de células vivas, ok? Resumindo, xilema carrega seiva bruta. O que é isso? Água e sais minerais, feito de células mortas. Floema carrega seiva elaborada, matéria orgânica e água, alimento e água, feito de células vivas. Quem tem vasos condutores é quem apresenta xilema e floema. Pteridófita, gímeno e anjo. Briófita não tem floema e xilema. Aí vocês vão falar assim, nossa, Ana, mas então, como que o alimento, os sais minerais, percorrem a briófita, se ela não tem essas mangueirinhas, esses vasos, né? Na briófita, gente, a condução de água, alimento, ocorre célula a célula. Bem devagarzinho, célula a célula, por difusão. Por isso que as briófitas são chamadas de plantas avasculares. Sem vasos, ok? Por isso, depois a gente vai ver que as briófitas têm tamanho pequeno. Porque não dá para ser enorme se você não tem vasos condutores, porque tem que passar o alimento e a água, os sais minerais, célula a célula, ok? Então, quem são as traqueófitas, né? As traqueófitas são as plantas vasculares. Vasculares porque tem vasos, mangueiras que vão conduzir seiva, seja seiva bruta, no caso do xilema, ou seiva elaborada, no caso do floema. E quem tem xilema e floema? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, briófita, ela é chamada de planta avascular. Não tem vasos, né? Ou também chamada de atraqueófita, ok? Atraqueófita, que não possuem vasos condutores. E agora a gente vai para outra característica, que é a presença das sementes, né? As sementes, elas estão presentes apenas em gimnospermas e angiospermas. Não tem na samambaia, que é pteridófita, não tem no musgo, que é a briófita, ok? Plantas que têm semente são chamadas de espermatófitas. O que isso tem a ver? Espermatófito vem de esperma. E a raiz da palavra esperma é semente, ok? O que acontece? A presença da semente, ela traz duas grandes novidades evolutivas. Vocês lembram que eu falei para vocês que existia um gameta flagelado, o anterozoide? Gameta masculino, né? Flagelado, o anterozoide. O anterozoide, por ter flagelo, a planta precisa de água para a reprodução, né? Para o anterozoide chegar na parte feminina. Esse anterozoide flagelado está presente até pteridófitas. Então, até pteridófita, a planta precisa da água para a reprodução. Vejam só, toda planta precisa de água para se manter viva, mas água para a reprodução é até pteridófita. Por quê? Porque a partir de gimnosperma não vai ter mais o anterozoide. O gameta masculino, ele não vai ser mais flagelado. Ele passa a ser o pólen, tubo polínico. O pólen mesmo que a gente vê naquela florzinha, isso. Então, o pólen, ele substitui o anterozoide, o gameta masculino flagelado. Por ele substituir, então, a partir de gimnosperma, elas não dependem mais da água para a reprodução, independência da água para a reprodução. Então, assim, gimnosperma e angiosperma são as plantas terrestres mais evoluídas, né? Mais complexas. Primeiro, com o surgimento da semente. O surgimento da semente, ela traz embutido na semente, e a gente vai ver por que nas aulas de gimno e angiosperma, que a presença da semente, ela traz duas novidades evolutivas embutidas, que é a independência da reprodução, ela não depende mais da água para a reprodução, porque surge o pólen, né? O pólen, o tubo polínico, vai substituir o gameta masculino flagelado. E por fim,
Então, a presença da flor e do fruto que só está presente em angiosperma. Angiosperma é o único grupo que apresenta flor e fruto. Eu não falei desses dois nomezinhos aqui, né, que são criptógamas e fanerógamas. Por que eu não falei? Porque é um termo que está caindo em desuso, tá bom? Muitos vestibulares e até na graduação a gente não tem mais utilizado, ok? O que define criptógama, né? Criptógamas são plantas mais simples que elas não vão apresentar estruturas de reprodução visíveis, né? Quando a gente for estudar gimnosperma e anjo, nós vamos ver que dá para ver certinho a estrutura de reprodução, né? Que no caso, por exemplo, da angiosperma é a flor, né? No caso da gimnosperma vai ser a pinha. Então, dá para ver a estrutura de reprodução. Nas criptógamas não dá para ver. Então, geralmente são plantas, né, que não vão ter semente, né? Não vai ter flor e assim por diante. Já fanerógama, a definição são plantas que possuem estruturas de reprodução bem visíveis, ok? Eu queria agora que vocês pausassem os vídeos e aqui são as definições que nós falamos em praticamente todas as aulas. Então, vocês podem pausar e escrever aí no caderno de vocês, tá bom? E aqui a continuação, a diferença de briófita, pteridófita, gímeno e anjo, que são muito importantes. Pode pausar o vídeo e escrever. E não acabou não, viu? Bora então para a terceira parte de introdução às plantas.